Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais fundamentais sobre parceria, sabe? Ela vem lá do livro de Gênesis. É uma narrativa que tenta responder a uma pergunta que todo mundo se faz: por que a companhia é tão importante pra gente? E a gente vai ver como uma necessidade bem primordial foi identificada e, olha, resolvida de um jeito bem surpreendente. E olha só como tudo começa, com essa frase que é um verdadeiro soco no estômago, né? Não é bom que o homem esteja só. Pensa bem, é a primeira vez em toda a história da criação que alguma coisa é dita como não boa. Então, a solidão aqui não é só um estado de espírito, não. Ela é apresentada como um problema fundamental que precisa de uma solução divina, urgentemente. Então, a partir daí, dessa constatação, a história vira uma busca. Mas olha, não é uma busca por qualquer companhia, não. O objetivo aqui era encontrar um tipo muito, mas muito específico de parceiro. Alguém que, sabe, se encaixasse perfeitamente. E a solução que aparece é a criação de uma adjutora. E essa palavra, gente, é a chave de tudo. Não é só uma ajudante, sabe? Tipo uma assistente. Não, não. A expressão original vai muito além. Ela sugere alguém que corresponde a ele, quase como um espelho, um contraponto ideal, um complemento perfeito. A ideia aqui é de uma parceria de iguais. Bom, com o problema definido e a solução em mente, a narrativa mostra a primeira tentativa de encontrar essa companheira ideal. E o processo, vamos combinar, é bem completo. Então o que acontece? Deus forma todos os animais, as aves, e os leva até Adão. A tarefa dele, dar um nome para cada um. E esse ato de nomear é super simbólico, né? Significa autoridade, entendimento. Mas também tinha um outro objetivo por trás de tudo isso. Era a própria busca por essa parceira que correspondesse a ele. E Adão vai lá e cumpre a tarefa. Ele observa, ele classifica, ele dá nome a toda a vida animal. Dá para imaginar a cena? Um desfile de toda a criação passando bem na frente dele. Só que, no final de todo esse processo, uma coisa crucial ainda estava faltando. E o resultado é, bem claro, mesmo com toda aquela diversidade incrível de criaturas, nenhuma delas se encaixava como a tal adjutora. Nenhuma era o complemento que ele precisava. Ou seja, a primeira busca deu em nada. A solidão continuava lá, sem solução. E é aqui que a história dá uma virada fascinante, de verdade. Porque, em vez de criar algo novo do pó da terra, como foi com os animais, a solução agora viria de um lugar muito mais íntimo, do próprio homem. O texto descreve uma cena quase cirúrgica, né? Um sono bem pesado que cai sobre Adão, uma costela é retirada e, a partir desse pedacinho dele, a mulher é formada. Esse método é único em toda a história da criação. E isso por si só já mostra a natureza especial e a conexão profunda dessa nova criatura. E então, assim como aconteceu com os animais, a mulher é trazida até Adão. Só que o contraste com a primeira busca, nossa, não podia ser maior. A reação dele já diz tudo. Finalmente, a busca tinha acabado. E a resposta de Adão não é só de legal, é pura celebração. É um momento de eureka, sabe? Onde ele finalmente encontra a peça que faltava. Aquele complemento perfeito que ele talvez nem soubesse que estava procurando de forma tão exata. O ponto alto é essa exclamação: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Isso não é só uma observação, gente. É uma declaração de identidade compartilhada. Essa frase aponta por uma origem incomum, uma essência que é a mesma. Pensa bem, diferente dos animais que vieram da terra, ela veio dele. E essa conexão fica ainda mais forte de um jeito brilhante na própria linguagem do texto. Diz que ela vai ser chamada de varoa, porque do varão foi tirada. É um jogo de palavras incrível que só reforça essa unidade fundamental. Eles são diferentes, sim, mas estão ligados de um jeito inseparável pela origem. Então, a partir desse momento, dessa criação e desse reconhecimento todo, a narrativa estabelece um princípio que olha e ecoa até hoje, descrevendo qual é a natureza dessa união que nasce dessa parceria. E aí a gente chega no princípio fundamental que a história quer ensinar. A união é descrita como a criação de uma coisa nova, uma só carne. Isso significa uma unidade tão, mas tão profunda que vai além das famílias de origem para formar um núcleo totalmente novo. E a cena termina com essa imagem, que é super poderosa. Um estado de transparência total, de vulnerabilidade e de inocência. Não ter vergonha ali significa uma harmonia perfeita entre eles, e deles com o mundo ao redor.
É o ponto final, o ápice daquela busca por companhia. No fim das contas, essa narrativa é muito mais que uma história de criação, né? Ela oferece um modelo para a parceria humana, um modelo baseado em correspondência, em origem compartilhada e numa unidade profunda. Fica a pergunta para a gente pensar. No mundo que tantas vezes faz a gente se sentir sozinho, o que essa busca tão antiga por um complemento perfeito ainda tem para nos ensinar sobre conexão e sobre o que realmente significa ser parceiro de alguém?